Muito boa tarde para você que está ligado aqui ao vivo no Band Esportes. A gente vai chegar para contar, né? Acabou a espera, tudo aquilo que a gente estava aguardando desde setembro do ano passado, com o final da temporada da Fórmula Indy. Finalmente estamos de volta com essa competição que é muito emocionante, você sabe, em cada uma de suas etapas. A gente vai começar esse nosso programa especial aqui, Supermotorista pré-corrida, falando para você como é que terminou a temporada do ano passado da Fórmula Indy, para você ficar de boa, já sabendo como é que foi a classificação do campeonato. Dá uma olhada aí, porque muita gente nem lembrava que o Simão Pagenaud tinha sido o campeão. Aliás, a gente fez um programa especial aqui no nosso Supermotor, entrevistamos o Gil de Ferran, ele falou que barato que foi ter trabalhado com o Simão Pagenaud na criação do campeonato, e isso foi uma coisa muito importante para a formação do Pagenaud, que superou um ano que não foi muito bom lá na equipe Penske. Segundo ano dele, ele faturou o título. Will Power foi o segundo, superando o Hélio Castro Neves nas últimas duas etapas do campeonato. Então o Elinho foi o terceiro e o Josef Newgarden, o grande nome das últimas temporadas aí da Fórmula Indy, na quarta posição. Terminou o ano, foi contratado pela equipe Penske. Graham Rahal, melhor piloto equipado com motor Honda, chegando então na quarta posição, aliás, quinta posição. Sexto para Scott Dixon, Tony Kanaan foi o sétimo. E o Juan Pablo Montoya, vencedor da prova de St. Pete nos dois últimos anos, foi o oitavo colocado do campeonato. Aliás, volta para mim que eu vou mostrar para você quem foi exatamente, que já venceu a prova de São Petersburgo. Hélio Castro Neves em 2006 e 2007. Ele venceu também em 2012. Em 2013, James Hinchcliffe, quando ele corria pela Andretti Autosport. Agora ele está na Sam Schmidt, aliás, dizendo e prometendo bons resultados, vai largar na terceira posição hoje. Will Power foi o vencedor em 2014 e Juan Pablo Montoya, que neste ano está sem emprego na Fórmula Indy, foi dispensado da equipe Penske, foi o vencedor nas duas últimas temporadas. Para falar com a gente a respeito dessa prova, a gente tirou lá da cabine de transmissão a dupla que vai comandar essa transmissão conjunta de Band e Band Esportes, Theo José e Felipe Giafone. Theo, quero começar com você. Bacana estar de volta à Fórmula Indy, não? Boa tarde. Muito boa tarde, Celso. Boa tarde, Felipe. Boa tarde para os amigos da Velocidade aqui do Band Esportes. Olha, fazia muito tempo que eu não estava tão motivado para uma abertura de campeonato como essa temporada da Fórmula Indy. Eu estou acreditando que vai ser uma temporada ainda mais equilibrada do que foi o ano passado, porque a gente tem aí o congelamento da parte aerodinâmica, tanto dos carros com Honda como dos carros com o motor Chevrolet, e a gente tem como grande novidade a Chip Ganassi voltando a utilizar o motor Honda. Eu acho que a Chip Ganassi, no ano passado, sentiu que tinha uma pequena vantagem a Penske, que tem uma relação com a Chevrolet histórica, e voltou para a Honda e passa a ser a principal equipe da Honda. Então, eu acho que a gente vai ter um campeonato muito legal, como a gente já viu agora no treino classificatório, com um Chevrolet largando na pole position e um Honda largando na segunda colocação. Todo mundo andando muito perto, isso é importante para a gente ter o equilíbrio que a gente sabe que é característica básica da Fórmula Indy. Felipe Giafone, uma corrida bem interessante, essa que promete. E eu já estava vendo, aliás, eu dividi aqui com o assinante do Band Esportes, Felipe Giafone já com 200 mil anotações de tudo que aconteceu em pré-temporada, esse pré-corrida. E aconteceu pelo menos uma coisa que a gente discutiu em algumas provas, eu lembro que você conversou também com o Theo, e o Josef Newgarden numa equipe forte, só na Penske no lugar do Montoya. Exatamente. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Theo. Boa tarde todos aí que estão assistindo a gente em casa. Realmente, Josef Newgarden foi a grande mudança, né, em termos, falando aí de pilotos, das mudanças, e a gente sempre fica aquilo. Quando eu pilotava na Indy, eu lembro que sempre todos falavam que, às vezes, uma mudança dessa no primeiro ano, o piloto pega uma pressão muito forte, não é uma adaptação fácil, ele chegar numa grande equipe, assim como aconteceu com o Pagenaud. Exato. Então, ou mesmo quando é um rookie, que você faz o seu primeiro ano, que você não tem um compromisso com ninguém, anda bem, no segundo ano vem toda aquela pressão e o piloto já não anda tão bem, e ele volta a andar bem depois do terceiro, quarto ano, se ele realmente for um grande piloto. Então, é um divisor de águas para o Josef Newgarden. Eu, pessoalmente, gosto muito, acho que ele acelera demais. E é um americano aí que está precisando, acho que para a categoria é legal, é um cara que fala bem, é um cara que está provando aí que é um bom piloto, tanto em oval como misto, em pistas de rua. Então, eu acho que vamos ter uma surpresa boa com ele, basta saber qual é a pressão que ele vai ter em cima dele, né? Você sabe que, inclusive, isso daí ele disse nas entrevistas, né, antes da prova, antes, inclusive, do Qualify, ele falou assim, olha, para mim já me informaram várias vezes que esse carro, número 2,
ganhou as 2 últimas provas. E foi bem pra caramba em todos os treinos aqui em São Paulo. Então, pouca pressão ele tem. Vamos fazer o seguinte, antes da gente continuar esse papo sobre os pilotos, vamos ver quem foram os pilotos que mudaram aí. Aliás, essa temporada para 2017 teve um bocado de agitação nesse quesito. Veja aí. A abertura do campeonato nas ruas de São Petersburgo terá muitas novidades no grid de pilotos. Vamos a elas. Para começar, o tetracampeão Sebastian Bourdais está de casa nova. Após altos e baixos na equipe KV de Jimmy Vasser, ele vai acelerar em 2017 pela Dale Coyne. O francês será companheiro do novato Ed Jones, de 21 anos, campeão da Indy Lights no ano passado. It's a new beginning for us at Dale Coyne Racing. New organization, new engineers, new everything. So I think I'm not going to come out and say we're going to do this, we're going to do that, but I'm pretty optimistic. I think we can create the upset every now and then, and that's what we're going to shoot for. Na Ford, a saída do experiente Takuma Sato para Andretti ajudou a repaginar a equipe. Para o lugar dele e do irregular Jack Hawksworth foram contratados os promissores Carlos Munhoz e Connor Daly. Mas a grande transferência, a mais comentada, com certeza foi a ida de Joseph Newgarden da Carpenter para a poderosa equipe Penske. Pois é, Theo, você viu, né? O próprio Felipe Giafone falou, o cara fala bem, tem uma boa figura, americano, tá na equipe Penske. Não sei não, hein? A expectativa é grande com relação a ele, Eu né? não tenho nenhuma dúvida, a gente conhece a equipe Penske, o Roger Penske, ele adora pegar piloto jovem e formar. E fez isso com Hélio Castro Neves, fez isso lá atrás com Paul Tracy, fez isso com tantos outros, né? O próprio Will Power, e agora ele pega o Joseph Newgarden. Mas na primeira classificação já larga em quarto, quando a gente tem entre os 10 primeiros colocados apenas 2 motores Chevrolet, quer dizer, é ele em quarto e o Will Power em primeiro. Então não tem nenhuma dúvida, o Joseph Newgarden vai se posicionar sempre entre os 5 primeiros colocados, olho nele, é porque o Simon Pagenaud também vive uma fase excepcional, mostrou isso no ano passado. O Will Power é um leão de treino, vamos colocar assim, né? Eu não acredito realmente no Will Power, nem na prova de hoje. Você sabe que, inclusive, ele falou isso na entrevista, né? A gente acompanhando, ele falou assim, olha, eu acertei uma volta e é aquilo, né? Top Qualifying, como vocês, são 10 minutos, o cara vai e se joga, ele é muito bom nisso, como você falou, é meio suicida até, né? A gente acompanhando o treino dele é uma coisa que dá até para assustar. Se eu não me engano, ele largou 6 vezes na pole em São Petersburgo nas últimas 7 corridas. Ganhou? Ganhou uma nessas 10. Pois é. Esse é o balanço que estava faltando para a Penske. Eu né? acho que se aquela corrida que ela não cai no jogo de estratégia, que às vezes acontece, né? Então o cara pode estar liderando, dá uma estratégia, uma amarela numa hora errada, ele cai para trás. Aí acabou a corrida dele, no meu ponto de vista. Ele é um leão quando a corrida vai para uma... é aquela corrida que não cai nos problemas de amarela, que ele está sempre na frente, aí eu acho difícil ele perder. Mas, no meu ponto de vista, se ele cair um pouquinho para trás, aí ele já desespera e vem batendo até até no pessoal do boxe lá. Você sabe que aí é uma coisa que a gente tem que aproveitar um pouco dessa coisa um pouco mais diluída que a gente tem nesse pré-programa aqui, que é falar um pouco do cara, né? E o cara, o Will Power, eu acho que ele valeria vários programas pra gente falar dele, né, Felipe? Sim. Então também já viu. Ele é um cara que quando você tá conversando com ele, não parece nem que ele tá aqui, né? Não parece meio ET? É verdade. Ele é um cara que, assim, você percebe que ele dispersa com uma facilidade. Sim, você imagina esse cara no carro de corrida, cara. E o interessante é que ele vem de uma família de esportistas de velocidade. A mãe dele já foi campeã mundial de jet ski. Então, assim, ele foi formado sempre dentro desse ambiente de competição e de altos resultados. O pai também já foi piloto. Então, mas é um piloto que às vezes acerta, né? Às vezes acerta. Fora da coisa, eu acho que o apelido dele de leão cabe bem, né? Porque ele é meio rápido. Mansell, né? Eu conheço alguns 13 como o Will Power e que às vezes é muito focado para a corrida. Como ele tem um dom, às vezes você fala, pô, como é que um cara desse guia um carro de corrida? Isso em competição Você é vai ter normal. que citar outros 13. Eu não vou citar. Theo, fala a verdade, Theo, ele tem que entregar. Já falou Mas dele. tem que, às vezes você fala, pô, é um cara que tem um pensamento diferente do normal. É. Você fala, esse cara não guia um carro de corrida. Chega lá, o cara é um leão, entendeu? Então, só que às vezes também dá cola platinado, né? Cola mesmo. Olha, só para lembrar no off-road, o pessoal que está acompanhando, aqui no Brasil, o Juca Bala, que ganhou o Rally dos Sertões e tal, ele é um cara que você conversar com esse cara, não é piloto, não é possível. Em cima da moto o cara sumia. Aliás, falando de brasileiro, né? Vamos dar uma olhada em como é que foram os brasileiros aí, a temporada dos brasileiros e o que pode ser para eles nesse ano. Vamos dar uma olhada aí.
Hélio Castro Neves e Tony Kanaan, uma dupla de pilotos quarentões que já deu muita alegria para os brasileiros. Elinho venceu por 3 vezes a corrida mais importante do automobilismo mundial, as 500 milhas de Indianápolis. Cidadão brasileiro, Hélio ganhou as 500 milhas, Hélio Castro Neves. Tony conquistou o campeonato da Fórmula Indy em 2004. Anos mais tarde, faturou também a corrida centenária. Em 2017, ambos completam 20 temporadas desta categoria. É uma relação, é um casamento, vamos dizer assim. E ainda está dando muita lição aí para a molecada que chega aqui achando que a dona da cocada preta, mas não, tem que lidar com os quarentão aqui, vamos dizer assim. Eu acho que a minha maior vitória mesmo é estar até hoje, com 42 anos de idade, sendo competitivo e brigando aí com a molecada de igual para igual ainda. 2 pilotos especiais com muita lenha e asfalto para queimar. Pois é, Theo, os meninos já são senhores, né? Pois é, a gente Isso já... diz um pouco da gente também, né? A gente que viu esses meninos correrem no kart, depois o Tony Fórmula Chevrolet, o Hélio Fórmula Chevrolet, Fórmula 3. Agora, chegando à 20ª temporada, 20º ano, cada um na Fórmula Indy, o Hélio hoje é o piloto com o maior número de largadas dentro da Fórmula Indy, uma a mais do que o Tony Kanaan. O Tony teve aquele problema no braço, né? Ficou um tempinho afastado. Agora, eu vejo o Tony muito forte na temporada. Eu acho que o Tony pode se aproveitar dessa mudança para o motor Honda. E eu vejo o Hélio competitivo também. Agora, competitivo até que ponto? Eu prefiro esperar as primeiras corridas. Acho que vai estar muito competitivo em Indianápolis. Eu já colocaria de cara como principal favorito em Indianápolis. Agora, com relação ao campeonato, a gente tem que esperar um pouco. Eu quero ver qual vai ser a postura da equipe Penske com relação a esses 2 jovens, o Simon Pagenaud e o Joseph Newgarden. Acho que o Roger Penske vai apostar nessa juventude. Então, não sei como é que vai ser o papel dentro da equipe Penske. É meio claro que a bola da vez dentro da Penske e da Indy é o Joseph Newgarden, não é? É porque acho que o americano está sentindo falta do Al Unser, do Michael Andretti, né, na época que tinha o Paul Tracy, tudo bem, é canadense, mas eu acho que eles, o AJ Foyt, então, se eles puderem, você vê tantos anos a Ganassi e a Penske saindo fora, eles querem ganhar corrida, eles não querem ir para o piloto americano, para o brasileiro. Se tem brasileiro é porque é bom, se tem australiano é porque é bom, eles não medem esforços. E se o Joseph Newgarden está lá é porque ele é bom. Então, e juntar tudo isso com ser um americano, talvez ele realmente seja a bola da vez. Esse fato faz com que talvez a gente tenha um pouquinho mais de dificuldade para os brasileiros. O que você acha? Eu, particularmente, acho que vai ser realmente um problema. O Hélio não pode ser considerado em nenhum momento como um cara a ter todas as atenções da Penske. A gente viu isso historicamente com outras equipes que têm vários carros, vários pilotos, e na hora, inclusive, de escalar os mecânicos. Quem é que vai tomar conta de quem numa organização tão grande? Eu acho que por isso, você bem observou, Theo, a questão do Tony lá na equipe Chip Ganassi Honda, que ali sim, essa relação dessa história nova da Ganassi com a Honda, a recuperação de uma história, e são pilotos mais tradicionais. O Scott Dixon, com certeza, tem logo abaixo dele, se a gente pode falar assim, o Tony Kanaan. É verdade. Para trabalhar e buscar e ser a aposta do time para ganhar. É verdade. Eu acho que a coisa na Ganassi ela é mais equilibrada para o Tony. Na Penske, mesmo o Hélio tendo vencido 3 em Indianápolis, mesmo o Hélio sendo talvez o piloto mais popular da categoria, eu vejo que o Penske ele gosta do jovem, ele gosta sempre de apostar no jovem. Então eu acho que ali os 2 jovens, o Simon Pagenaud e o Joseph Newgarden, eles vão ter mais atenções. Na corrida de hoje, eu vejo o Scott Dixon com um favoritismo enorme, mesmo largando em segundo, e o Tony tem reclamado de aquecimento de freio. Ele acha que se não tiver muita bandeira amarela, para ele a corrida com 30, 40 voltas seguidas vai ser muito complicada com relação aos freios. Teremos 30, 40 voltas seguidas? Sampite é sempre em caixinha de surpresa. Já tivemos o ano passado corridas. Foram só 2 amarelas. Exatamente. Então, vamos mas é que a gente tem que pensar nessa prova aí como um todo, que a estratégia é fundamental aí. Mas eu acho que a referência é o ano passado, que no passado, nos anos, eles experimentaram todas as relargadas lado a lado, e aquilo era um desastre para a batida, né? Então, normalmente, quanto mais bandeiras amarelas seguem, né? Então, a bandeira amarela chama a bandeira amarela. Então, às vezes dá uma sequência de não ter bandeira, vai direto, que é o que provavelmente que o Will Power está torcendo para isso aí. Com certeza. Ó,
A partir desse instante, usa só essa imagem da câmera aberta. Olha que beleza. Este vai ser talvez o último momento que vocês que estão acompanhando o Grupo Bandeirantes de Comunicação vão ver o Felipe e o Theo sem paletó. Estão só de camisa. Então, a gente vai Seria bom se ficasse assim, viu? né? Durante a transmissão eles até ficam um pouco mais tranquilos, mas para aparentar, fazer a nossa estreia de cobertura de um jeito certo, de um jeito bacana, vão colocar o paletó, o blazer, eles vão subir para o estúdio. Por isso que agora a gente vai fazer uma paradinha aqui, é um break. Quando a gente voltar, a gente vai estar com o Danilo Dirani para falar também de Fórmula Indy, enquanto o Theo José e Felipe Giafone se preparam para a nossa transmissão. Senhores, bom trabalho. Grande prazer, vocês. Celso. Prazer. Valeu demais. Obrigado, Prazer Celso. Um abraço. Até logo mais, então. Voltamos daqui a pouco na sequência desse Supermotor especial. Tchau. É no Band Esportes. Aí, galera, eu sou o Hélio Castro Neves, Fórmula Indy, só no Band Esportes. Meus caros, estamos de volta aqui já com imagens de St. Pete, cara. Esse lugar é muito bacana. Primeiro, por conta desse público. Olha o que tem de gente já circulando. São já 14 anos que a prova é realizada por lá. É a 14ª, né? Prova que vai ser realizada. Então já tá como point, as pessoas já sabem que aquilo vai acontecer. A região do norte ali do estado da Flórida, ela não tem lá grandes eventos e tal. Então talvez esse seja o grande momento, o grande evento. Lembrando que a gente está do final, né? Estamos chegando no final do verão, do inverno americano, do nosso verão e inverno americano. Então o pessoal vai para lá para curtir um pouco, para relaxar e acaba vendo nessa região aí uma corrida, e uma corrida que promete muito. Danilo Dirani está aqui do meu lado para falar a respeito de Fórmula Indy, claro, e já contar para mim o que ele espera dessa corrida e dessa temporada. Tudo bem contigo, Danilo? Tudo bem. Boa tarde, Celso. Boa tarde a todos do Band Esportes. Uma temporada que, né, como o Theo e o Felipe falaram aqui antes, começa um pouco diferente, principalmente pela mudança do motor, né, da Chip Ganassi. Então, né, e o Will Power surpreendeu aí fazendo a pole, né, com o motor Chevrolet. Acho que todos os treinos foram liderados por motores Honda, né? E na classificação ele surgiu acertando a pole, né, acho que fez aquela volta perfeita. E realmente eu acho que a única, né, alternativa aí vai ser esse problema dos freios. Eu li que estão, né, que antes até 2016 o fornecimento era da Brembo, né, de toda a parte do sistema de freio, pastilhas, pinças, disco de freios, e esse ano eles só estão com as pinças. Então, disco e pastilha é um outro fornecedor americano. Então, acho que eles estão tendo algum problema para casar essas peças. Então, realmente, nessa corrida de St. Pete, se caso não ter tantas bandeiras amarelas, vai ser algo que os pilotos vão ter que se preocupar. Vamos aproveitar o fato de que a gente está aqui no nosso métier de esporte a motor e tal, e você citou uma coisa muito importante, que é fornecedor de peças no mundo da competição, né? A gente sabe que na Fórmula Indy um dos grandes baratos é que as equipes compram os equipamentos, montam, acertam do seu jeito, entrega na mão do especialista, lá do solista, que é o piloto, e vão pro pau, vão brigar. De repente tem esse chassi da Lara, que é o chassi de todo mundo. Cada uma das fábricas de motor fez o seu desenho aerodinâmico e aí começa a pintar essa diferença na questão do fornecimento de partes importantíssimas do freio. Era a Brembo, não só porque a Brembo é italiana e o da Lara é italiano, mas porque a Brembo tem fama internacional e há muito tempo, né? São os caras bons. Você já conviveu com isso no mundo de competição? Esse tipo de troca de fornecedor em meio, no caso aqui a gente está falando de início de campeonato, mas é meio porque esse pacote vai continuar por mais esse ano, né? Você já teve de conviver com isso? Já algumas vezes, Celso. Principalmente em categorias, né, na Fórmula 3 eu passei por isso. Aqui na Fórmula 3 Sul-Americana, quando eu corria, na época também era tudo Brembo, eles trocaram a pastilha e não casa. É difícil você, num princípio, né, você casar tudo certinho, né, a pinça, como a gente falou, a pinça com a pastilha, com o disco. É difícil você casar, porque eles desenvolvem, é uma fábrica
totalmente focada para desenvolver freio. Faz Então, tudo, né? Todo o tudo. sistema, né? Exatamente, desde do sistema de óleo, da pinça, o quanto que ele aciona, o quanto que o material da pastilha vai agir no disco. Então, se você muda o disco, a pastilha, e só deixa a pinça de um outro sistema, realmente eles vão ter que se adaptar nisso aí. E num carro de corrida, freio. Então, eu acho que a principal coisa num carro de corrida, para andar numa pista mista de rua, é freio. Então, eles vão ter que se adaptar nisso aí. Uma corrida longa, né, que é St. Pete, eu acho que vai ser aí a variável grande aí deles. E uma coisa interessante que a gente viu nos treinos foi o fato do Simão Pagenaud, atual campeão. Ele fez o treino dele, ele vai largar lá atrás, largar com... Não foi ele, mas eu quero falar a respeito dele. Simão Pagenaud vai largar bem atrás, apenas na 14ª posição. E ele fez o treino junto com a turma lá de trás, né? Todo mundo treinou com o pneu de composto duro. Você acha que isso de alguma forma vai ajudá-lo, não vai? Ele não chegou, porque todo mundo nesse ano está recebendo já para sexta-feira um jogo a mais de pneu mais macio para fazer parte da competição. O que você acha que é a estratégia, no caso dele, saindo tão lá atrás, 14ª posição? Eu acho, né, Celso, porque muitas vezes a gente já viu que o pneu macio, ele não tem uma vantagem sobre o pneu super macio. Então, dependendo da estratégia, eu acho que como ele está largando lá atrás, ele vai arriscar alguma coisa aí, né? Então, ele sendo diferente ali, ele falou, poxa, deixa eu gastar, já queimar esse jogo e depois partir para uma estratégia normal, digamos assim, ou dar o pulo do gato, né? Ou largar já ir para cima. Então, eu acho que como ele está largando lá atrás, ele não tem muito o que a perder, então ele, né, com seu engenheiro, falou, vamos para cima e ver o que dá. Vamos ver o que acontece, porque olha, ele vai largar na 14ª posição, com esse pneu de composto mais duro. Logo atrás dele, em 15º, ficou o Marco Andretti, com o pneu de banda vermelha, ou seja, o pneu mais macio. E aí, na sequência, em 16º é a posição do Hélio Castro Neves também. São dois Penske's que estão largando lá atrás. E os dois vão largar com pneu de banda escura, ou seja, que é o que tem mais, teoricamente, mais tempo de uso. São os pneus que vão permitir os pilotos ficar mais tempo na pista. Junto com eles, lá atrás, só para a gente citar, o Alexin, Mikael Alexin, também pneu de banda de banda escura, pneu mais duro. Ed Jones em 18º, que é o estreante. O JR, né, o JR Hildebrand em 19º. Conor Daly em 20º. E andando com o pneu vermelho, na última posição, o Sebastian Bourdais. Foi assim e é assim que eles vão estar largando para essa prova. Claro, os 13 primeiros aí que estão largando com o pneu de banda amarela, em algum momento vão ter que parar, teoricamente vão parar antes, e essa turma que está com o pneu de banda escura vão poder ficar mais tempo na pista, e quando eles estiverem com um composto mais duro, os outros, eles teoricamente vão poder parar numa condição melhor e calçar um pneu com mais aderência, ou seja, com maiores condições de andar rápido numa fase intermediária de corrida. Não diz muito para resultado final, né, Dinani, mas é o barato da Fórmula Indy, essa coisa de variação de alternativa, né? E numa pista de rua, né, Celso, a gente já viu muito que no final de corrida a pista fica muito boa. A pista vai ganhando borracha, vai ganhando grip. Então pode ser uma estratégia aí do Hélio e do Simão Pagenaud de largar com o pneu duro. Então eles fazem uma perna maior e talvez eles vão colocar esse pneu super macio para o final da corrida. Ou seja, onde a pista vai estar muito boa, vai estar com grip e eles vão poder virar voltas bem rápidas, né? Então pode ter sido isso que eles pensaram aí para essa etapa inicial. Não sei se o pessoal já tem o áudio aí vindo lá de St. Pete, se a gente puder ouvir, porque é o Simão Pagenaud falando na entrevista aí, logo depois de ser apresentado para o público. Acho que a gente não está recebendo esse áudio, a gente está com essas imagens aí na pré-transmissão. Isso tudo é mostrado para o mundo inteiro para a gente afinar os equipamentos, né, de recepção do satélite. Às vezes vem coisas com áudio, outras não vêm, mas é isso daí, essa imagem para você ver como é bacana essa região aí dos Estados Unidos. Venta muito e tem a questão também de ser a beira-mar, né? E a reta principal, onde é dada a largada e também onde a gente tem as maiores velocidades, é trecho do aeroporto. E aeroporto, senhor Dirani,
é de concreto, placas de concreto e os carros pulam muito. A gente estava falando de freio aí, para chegar num ponto de frenagem vindo em cima do concreto é bacana, né? Ainda mais Não, com né? carro de com carro de Fórmula, Celso, que está 2 milímetros do chão, está muito pertinho do chão. Então é difícil você frear, né, com problema, né? A gente sabe que talvez tenha um problema de freio, você frear no final da reta, né, com esses bumps. Né, olhando aquela imagem ao vivo ali, né, Celso, a gente, não sei, parecia uma nuvem de chuva. Tá meio nublado, Tá parece. com cara. Então, como você falou, é um aeroporto do lado. E eu andei em Donington Park, que é do lado do aeroporto também, e toda vez que um avião sobe e desce, ele, principalmente quando sobe, ele decola, ele deixa um pouquinho de combustível. Choveu, Sim. fica liso e ainda com borracha dos carros andando aí. Então, se tiver essa... Olha lá, parece que está um pouco nublado. Se vier uma chuvinha aí, vai ficar mais interessante ainda. Você sabe que quando o Graham Rahal ganhou a prova, a gente teve também... Já tivemos, ao longo dessas 14 realizações de prova aí, todo tipo de condição climática, né? Inclusive com chuva, e inclusive prova interrompida por chuva e cancelada por chuva, né? Porque é realmente uma região que tem esse pequeno grande problema. A gente está vendo aí essa apresentação de pilotos, que vira e mexe aparece aí nessa transmissão, é porque os pilotos vão sendo apresentados do fim para o começo do grid. Então você viu passar ali o Simão Pagenaud, já havia passado o Elinho Castro Neves, passou ali o Carlos Munhoz, daqui a pouco chega o Graham Rahal, está ele aí, ó, Graham Rahal sendo apresentado para o público. Ele recebe um cumprimento do Falcão da Firestone e depois do Mickey. Tá vendo? O pessoal recebendo aí essas imagens. E nessa, ó, eu acho que desse canto já não tá mais tão... Não está tão nublado, né? Porque toda essa região ela é entrecortada, né? E St. Pete ela fica dentro de uma parte dessa região que, além de ser muito, muito bonita, ela tem um pouquinho mais de proteção. Ela está dentro de uma baía, isso daí, a baía de Tampa Bay, né? Ó, dá uma olhada ali à esquerda da imagem, a gente vê o aeroporto, a pista do aeroporto, tá vendo? É ali que a gente tem a reta principal. No final dela, aqui quase na água, né? Você vem da curva 13, onde o Sebastian Bourdais saiu nos treinos, curva para a direita e aí aceleração total. Tá aí a sequência de trabalho, né, de apresentação dos pilotos com o Will Power. A gente falou aqui, maldice, né, do Will Power, você falou a respeito dele aí, também o piloto conseguiu uma super volta aí para conseguir essa pole. Mas o que você acha? Ele é um cara, não sei se você o conhece, eu lembro dele... Conhece? Corri com ele na Fórmula 3 inglesa. Isso, porque assim, eu lembro dele ter corrido com o Nelsinho Piquet. Sim, na também. primeira temporada do Nelsinho, ele e o Will Power estavam na terceira, quarta temporada dele de Fórmula 3. E era um cara que fazia barbaridades. Exatamente. De velocidade e loucura. Um cara que não tira o pé nunca, né? Era ou batia ou vencia. A gente até largou uma corrida em Silverstone, eu larguei na pole e ele largou em segundo. Eu devo ter essa foto aí. Então é um cara realmente muito, muito bom, eu concordo 1000% com o que o Felipe falou. Ele é um cara muito bom, é um leão. E se não sai muito ali, né, da bandeira amarela, se não sai daquele programa dele, é muito difícil de tirar o Will Power aí de vencer uma corrida, porque ele realmente sempre vai ser um favorito. Quando acontece, né, você sai da tua estratégia, tem que se adaptar dentro da corrida, eu acho que daí ele se perde um pouco, mas se não sai desse programa, ele realmente é muito bom. Você já imaginou, você que trabalha como coach, inclusive, de pilotos, você sabe que na Fórmula Indy, os chefes de equipe, o estrategista, o engenheiro, ele tem um contato muito grande com o piloto, né? Sempre está falando com ele. Você imaginou o que é você trocar contato com o Will Power? Porque ele também sai, né? Dentro dessas comunicações, a gente teve ao longo da história aí a oportunidade de ouvir dessas conversas com ele. Tem hora que as respostas dele elas não fazem muito sentido. Você imaginou você comandar, entre aspas, um cara como esse, pô? E tem que entender, né, Celso, como eu faço esse trabalho hoje de coaching, então tenho 3 pilotos, né, que eu acompanho bastante, que é o Matheus Leite, que acabou de correr na Indy Lights. Aliás, como é que foi ele? Ele estava em segundo ontem na primeira corrida, largou de quarto e deu um problema na mangueira da turbina. Perdeu pressão, teve que parar e abandonou. Uma pena realmente. E hoje, na corrida de hoje de manhã, ele largou em 11º, já estava em sexto
e numa bandeira amarela que teve, eu não tenho informação ainda, mas eu acho que ele pegou alguma sujeira que ficou presa embaixo do carro e ficava pegando. Então atrapalhou bastante ele, demorou aí umas 10 voltas até arrancar toda essa sujeira e terminou, eu acredito que em 10º ou 11º. Mas eu acho que para a estreia foi muito bom, ele já chegou aí, né, foram 30 minutos de treinos e classificação, conseguiu classificar em quarto. É um carro rápido, tem cerca de 500 cavalos, né? O Indy Lights, 450 cavalos, é um carro muito rápido. Então, você chegar numa pista de rua, ondulada, todas essas, né, variáveis que a gente veio falando, e chegar e conseguir largar em quarto, acho que ele teve chegou já bem forte aí, para mim é um dos favoritos. Ainda dentro desses parênteses que a gente está fazendo com relação à participação dele, você ainda não falou dos pilotos na hora de comandar pelo rádio e tal, mas é interessante... Vou até mal dizer que é legal você estrear do jeito que ele estreou. Porque assim, perrengue, grandes dificuldades, equipe nova, carro novo, tudo diferente. E aí acontecem esses percalços. Você imagina a vontade que esse moleque tá para uma segunda prova, para uma terceira. Já entendendo e com tempo, inclusive, para digerir esse conhecimento que ele adquiriu nesse final de semana. Né? Exatamente. E é muito diferente, né, Celso? Porque ele está acostumado a andar nas pistas da Europa, né, da Inglaterra, que são pistas, né, lisas. Então ele pega uma pista dessa que freia na 1, que não consegue nem enxergar para onde vai, de tanto que tem bump. Muro a 1 milímetro da sua roda. Então são condições diferentes que ele vai ter que aprender a guiar um carro rápido. Ele andava no Fórmula 3 de 250 cavalos por um carro de 500, é o dobro da cavalaria, né, mais pesado, com mais aerodinâmica. Então são várias variáveis que ele vai ter que aprender e com certeza vai formar um piloto muito mais forte, né? Você trabalhou com ele, está trabalhando com ele, como é que tá? Tô nesse ano também, quem está lá nos Estados Unidos é o Denis, é o meu irmão, porque eu estava com outro piloto, com o Matheus Iorio, nos testes da Fórmula 3 Euro Open lá em Paul Ricard, então a gente tem que dividir a empresa aí, né, com os pilotos. E é o que você falou, né, Celso? Cada piloto tem um jeito, né? O Matheus mesmo é um piloto que ele também não tem muita comunicação na corrida, né? A gente faz lá o debriefing antes da corrida e durante a corrida é só um lembrete outro. Já com o Matheus Iorio e com o Guilherme Samaia, que está na Fórmula 3 aqui, é uma comunicação direta, toda volta, às vezes curva a curva. Então você tem que entender o que cada um precisa, né? O que cada um tem que explorar de melhor, né, nele e puxar nele, né? Então acho que o Power deve ser um piloto que deve ser um cara que tem que ficar quieto no rádio, não fala muito e deixar ele se virar, ser guiado pelo talento mesmo e acelerar. Tipo Kimi Raikkonen, I know what I'm doing. Exatamente. O Kimi é um exemplo perfeito para isso. Aliás, você já teve algum papo desse jeito, assim, com o piloto? Como é que é? Porque você tem que... Tudo bem, você está trabalhando com o piloto, você está prestando um serviço, levando o teu conhecimento e tal. Mas eu imagino que até você acertar o time de conversar com o piloto, você chega a atrapalhar ele. Exatamente. Você tem que saber até onde que dá para ir, né? Então, eu tive isso mais com o Iorio, né, que não sabia até onde que eu podia ir, até que eu comecei a ver que, poxa, estava atrapalhando. Então, você sabe que até ali dá para ir, né? Mas eu acho que tem uma troca muito boa, porque esse trabalho de coaching é muito legal, porque o piloto respeita você, porque você também é piloto. Então, é uma conversa de igual para igual. Sem dúvida. Então, muitas vezes o Kimi, ele escuta o engenheiro dele falando, ok, o engenheiro, né, respeito, acerta o carro. Eu sei o que eu estou fazendo, amigo, dá licença. Pô, mas ele fala, você nunca guiou, cara, o que você está falando? Então, acho que tem isso, entendeu? Tem esse problema. Agora, você imagina, a gente vai mostrar para vocês aqui daqui a pouco, nessa transmissão conjunta Band e Band Esportes, uma corrida longa, numa pista relativamente curta, ela tem menos de 3 quilômetros. O lugar é muito bonito e tal. Só que depois daquela longa reta super ondulada do aeroporto, a sequência de curvas é muito forte, é muito frequente. Não dá tempo para conversar também, né? Não dá tempo. E você vê que é muita tensão ali, né, Celso? Você vê ali aquela curva 2, 2 ou 3, eu não sei como que eles chamam, né? Você faz a 1, para a esquerda, aquela para a direita. É uma zebra, meia que você pega ela na saída. Então, né, vocês vão ver na transmissão bastante isso. Então, o piloto tem que estar super concentrado. Se ele entrar um pouco antes com o carro, ele vai pegar a zebra de um jeito diferente e o muro está ali na saída. E joga, né? E joga. E não tem o que fazer. Então, realmente tem que estar muito atento e a comunicação acaba sendo na reta principal mesmo, porque ali atrás é uma curva atrás da outra. A gente está vendo ali o
Sebastian Bourdais conversando com o engenheiro da equipe, ele está na Dale Coyne estreando esse ano. Esse papo é importantíssimo, né? Essa hora, antes de ir para o carro. Eu acho que ali é o resumo, né, do que eles têm que fazer, porque eles com certeza devem ter ficado aí no sábado até a noite, porque é uma corrida longa, né, como a gente já falou, com algumas variáveis. Então acho que ali é um resumo, né, do que eles têm que fazer, da concentração, do foco. A gente sabe que o piloto dentro do carro, eles têm como mudar as barras, né, de torção. Então, e tem que usar, né, todos os artifícios que você puder, você tem que usar. Então, ali é um resumão que eles estão fazendo. Numa prévia de corrida como essa, estreia de campeonato, depois de tanto tempo sem andar, né? Pré-temporada da Fórmula Indy são poucos treinos, o piloto não tem aquilo que a gente ouve falar e acompanha em outras categorias, a própria Fórmula 1, onde o piloto tem um simulador que ele fica lá ad eterno, né? Fica internado. Você vê Lance Stroll lá na Williams, o próprio Felipe Massa, que contou pra gente aqui, inclusive, que quando ele falou da aposentadoria, né, ele disse que uma coisa que eu não vou sentir a menor falta da Fórmula 1 é o simulador. Você imagina, 40 dias depois ele é aposentado, volta pro simulador e tal. No caso da Indy não tem isso. O próprio Joseph Newgarden disse que não teve tempo, por exemplo, você vê piloto da Penske agora, não teve muito tempo durante a pré-temporada de fazer treinos sentindo o desgaste dos pneus. Ele não teve tempo de fazer isso e principalmente numa pista como essa, né? Essa é a melhor posição de largada que ele já conquistou para largar aí, sempre andando em equipes menores. O quanto que essa prova, por ser longa, significa de aprendizado para caras como ele, né, Danilo? Porque esse tempo todo, são quase 6 meses aí sem pilotar, Exato. Você imagina até você se acomodar. É também prenúncio de um bocado de bandeira amarela, né? Não, com certeza, Celso. E você ficar quase 6 meses sem guiar um carro de Fórmula Indy, né? Eu acho que o carro de Fórmula Indy tem hoje 800 cavalos, mais ou menos. E não é simples, né? É uma nave que você está guiando ali com muita potência, numa pista de rua, pista com alguns trechos estreitos, né? Como a gente já falou, com um pedaço de borracha, com variáveis, né? Então, você ficar 6 meses e ter que desempenhar o máximo, vir, né, com a faca nos dentes ali, do começo ao fim, realmente essa etapa aqui além de ser, lógico, muito importante, mas é realmente vamos dizer que um teste grande aí, onde os pilotos vão ver como que o carro se comporta durante a corrida, como eles se comportam durante a corrida. Com certeza é um trabalho mental imenso que eles vão ter que fazer aí, e é o que vai levar eles aí e dar um norte para o resto da temporada. Bom, quem também está, apesar de ser super campeão, está mais do que adaptado à equipe, talvez até a própria pista, ele também está fazendo uma estreia, é o Simon Pagenaud, é isso? Não, o Scott Dixon, né, que a gente tem. O Scott Dixon que dominou os treinos. Parece que a adaptação dele ao motor Honda foi das melhores, ao pacote aerodinâmico também. Se bem que a própria Chip Ganassi, quando ela pegou esse pacote aí, já viu uns pênaltis ali, já resolveu um monte de coisa. E o Dixon dominou muitos treinos. Ele mesmo disse que perdeu a pole para ele mesmo. Vamos dar uma olhada nessa entrevista recuperada que a gente tem pouco antes da prova. Vamos ver. Well, they were sorely mistaken. Once again, you were starting on the front row. And did it even surprise you that Ganassi was able to come on so fast, or do you just accept that from this team? I think it's been a lot of hard work. But no, I think when you're at a team like Ganassi, that's what's expected. We set 2 goals every year: first to win the 500, secondly to win the championship. And this year I think the off season was a good time to reset. We had to do a lot of rethinking. We made a lot of mistakes last year. That was our worst championship, at least on the 9-car side, for the past 12 years or something. So, adaptação rápida, mas em cima de erros que eles cometeram no ano passado, né? Aprenderam bastante, sabiam onde fazer as melhorias no carro da Honda, mas ele mesmo acabou dizendo que de alguma forma eles se surpreenderam com a velocidade e a capacidade desse carro. E ele admitiu aí no final da entrevista que foi erro dele não conseguir nem a pole. I've been trying, man, since 2005. We've had a fair few podiums, I think 5 or 6 in total, but just come up short here, which is frustrating. But ele ainda não ganhou nessa pista, já tem 5 ou 6 pódios, tem sido uma frustração constante. É um lugar onde ele se diverte bastante. E aí espera, claro, poder colocar o carro na frente.
tá aí um dos caras, um dos pilotos mais completos do automobilismo atual, não, Danilo? Não, e o ritmo de corrida dele, Celso, é impressionante. Às vezes você nem vê muito ele no final de semana. Na corrida ele aparece no final da corrida. E às vezes é isso mesmo. Na corrida, durante a corrida, ele começa... Impressionante. Há 2 anos, quando ele ganhou o título, né, ele não ganhou no ano passado 16, mas ele ganhou em 15. E a decisão, você lembra, foi no número de segundos lugares em relação ao Montoya. Chegaram empatados. Você vê, terminou 16, ele está aí, segue na equipe Ganassi, super prestigiado, com chance de ganhar a corrida. E o cara que disputou o título, Montoya, demitido da Penske. Quer dizer, você vê não só a questão do cara ser bom piloto, mas ele ser um cara que se adapta muito bem às condições e às variáveis que acontecem numa competição. E como a gente falou, é um cara que tem a paciência de fazer um carro bom ao longo de uma prova, de uma corrida. Talvez essa seja a característica principal para um piloto se dar bem na Indy, não, Dinani? Com certeza, Celso, porque às vezes quando você começa um final de semana já andando rápido, andando bem, é tranquilo porque parece que fluem as coisas, né? Você fica mais acomodado com o carro. Agora, quando você começa não tão bem e parece que você começa numa onda ao contrário, vai te jogando cada vez mais para baixo. E essa característica o Dixon tem de recuperar, né? Você vê que tem corrida que a gente não escuta dele no final de semana inteiro e aí chega no final da corrida ele está ali disputando o segundo, terceiro, às vezes até vitória. E eu acho que é isso que garante ele estar aí há tanto tempo, né, como um dos principais pilotos e também na Chip Ganassi, que é uma das maiores equipes da Indy, né? Pois é, a gente está vendo ali o James Hinchcliffe, piloto de Honda aí desde o ano passado, aliás, desde o ano retrasado, está na equipe Sam Schmidt. É um piloto que vai largar bem nessa corrida, vai largar na terceira posição. E ele ganhou essa corrida em 2013. Aí falando a respeito do funcionamento do freio, né, que é realmente diferente do que acontecia com o sistema Brembo até o ano passado. Ele já dizendo aí que até fazer resetar a cabeça, o estilo, o jeito de pilotar, demora um pouco, pelo menos 2 dias, talvez ele já esteja mais adaptado do que esse aí, ó, que vai falar com a gente de novo, Simão Pagenaud, piloto campeão do ano passado. Well, you know, we had it so well tuned last year, and then we had very little testing before the season, and there's this new component with the new brakes, which are totally fine, but it's just também de que além de terem pouco tempo para treinar, o novo componente de freio trouxe realmente algo que modificou muito o setup de todo o pacote, todo o carro. Now we're set. This morning we found our groove again. And we tuned the car back to where we like it. So took us aceleraram hoje de manhã, fizeram o warm-up e diz ele que conseguiram voltar aí para um acerto onde eles estão mais tranquilos para fazer um bom resultado ao longo da corrida. Aliás, coisa importante, lembrando o repórter aí, a pista foi recapeada, outro asfalto. Now, you know, this morning I was like driving around the racetrack and I thought, here is my race car. My race car is back. So that was really good. I felt really good. Ele dizendo que o carro dele está de volta, o acerto está bem melhor. Ele não se importa se tiver chuva, como foi levantado por nós aqui, ele também acha que pode ser que chova por lá. E esses são o Simão Pagenaud, que é também piloto Penske, mas fora das primeiras posições. E aí a gente volta para falar com ele, pole position, o Doutor Estranho, o Will Power, o cara que desliga no meio da entrevista. Eu já vi ele fazer isso no meio da entrevista. E perguntar onde é que eu tinha falado mesmo. Ele já fez isso. Você acha que é brincadeira, mas não é, é sério. O cara é desligado. Fazendo um bom trabalho da equipe para conseguir a pole. E melhor ainda por ter sido na frente dos Honda, que parece que estão bons. Well, considering, Will, that he was in the championship hunt last year, not even running here, any points today could pay dividends at the end of the year. Ele lembrando aí que no ano passado não terminou a prova, lógico que os resultados, um bom resultado aqui, acabam fazendo diferença no final do ano. Estamos on board com ele, Josef Newgarden, já é o cara, né? Todo mundo já quer saber dele, tanto que a imagem que colocam para essa on-board foi exatamente do carro dele, quando a gente volta a ver aí a imagem da transmissão internacional, do setup internacional, a gente vendo a câmera, no caso, deve estar num dos famosos dirigíveis
sobre as regiões esportivas lá nos Estados Unidos. Bacana você ver aqui nessa imagem, dá pra gente reparar muito do circuito. Aí, ó, logo abaixo, o retão antes, ali à direita, ó, passou, tá bem rápido. Mas você tá vendo ali a pista do aeroporto, tá vindo o helicóptero. Helicóptero, nesse caso, um helicóptero de resgate da Guarda Costeira Americana. Outro zoom out aí, você viu ali à esquerda a curva 13, onde o Sebastian Bourdais, aliás, o Marco Andretti também saiu ali. Aqui desse lado direito você está vendo a entrada da reta, depois da parte mais sinuosa do circuito, onde eles vão ali do lado do mar, né? Tem um ginásio ali à direita, onde inclusive temos a sala de imprensa. E aí por trás das arquibancadas. É muito bacana esse circuito, muito bacana. E a gente espera que você confira aqui no Band Esportes e também na Band uma grande transmissão. Danilo Dinani, brigadão. Obrigado, Sossô. Semana que vem você está desafiado para uma trilha, então, é isso? Tá fechado. Vai mesmo? Fiz minha primeira trilha uns dias atrás. Vamos lá. Tem Gamou, motor. né? Gamei, Celso. A gente que gosta de esporte motor, eu convido você. Pega uma motinho, vai pra trilha que você vai ver. Não precisa de 300 por hora para você se emocionar e fazer uma coisa bacana. Mas é claro, eu convido você, além de agradecer aqui mais uma vez a presença do Dinani, convido você a ficar com a gente. Daqui a pouco, estreia da temporada 2017, São Petersburgo, começando Fórmula Indy, aqui no Band Esportes, sempre pelo esporte. E até terça-feira com o Supermotor normalzão. Tchau!